Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à parte 3 da nossa aula de História e Evolução das Políticas Públicas no Brasil. Vamos lá comigo para a gente concluir esse conteúdo? Nós temos, então, só desligar novamente a minha câmera para vocês conseguirem visualizar melhor o slide. Nós temos que, nessa aula, a gente vai falar, então, sobre o autoritarismo, certo? O autoritarismo, gente, foi o regime da ditadura militar, onde em 1964 foi instalado o regime militar, né, que onde nós sabemos foi um regime de caráter ditatorial e repressivo, que utilizava-se das forças policiais e do exército e dos atos institucionais, sendo então mais conhecido o AI-5, que foi de 1968, que limitava as liberdades individuais e constitucionais da nossa população, de todos. Inicialmente, o movimento ditatorial ele foi apoiado pela classe rica, pela classe burguesa brasileira. Teve também um forte apoio dos políticos que defendiam a internacionalização da economia e das finanças brasileiras. E aí, gente, nós entramos então agora para falar sobre as ações do regime militar na Previdência Social. Em 1987 ocorre a então unificação das IAPs, né? Essa unificação ela foi prevista em 1960, mas só foi ser realizada mesmo de fato em 1967. A unificação das IAPs resultou na criação do Instituto Nacional de Previdência Social, conhecido como INSP, que existiu, né, até mais ou menos a década de 80, 90. Então, foi um instituto ainda bastante atual, né, ainda recente. Tá? A unificação das IAPs, ela reuniu as 6 IAPs que nós vimos na aula anterior, unificou o SANDU, certo? O SANDU que é digamos que foi o pai, né, o fundador do SAMU, né? Antes de ser SAMU, ele era conhecido como SANDU. E uniu também a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Aí, seguindo, gente, a INSP, né? A INSP, que foi esse Instituto Nacional de Previdência Social, ele teve uma forte influência dos industriários, ok? Mas por que ele teve uma forte influência dos industriários? Porque os industriários, eles eram a principal classe trabalhadora da época. E eles foram apelidados, eles ficaram conhecidos como cardeais da IAP. Porque como eles eram a maior IAP, né, a maior IAP antes da unificação, que era a IAP-I, eles acabavam mandando em muitas coisas, tá? Esses industriários, eles tinham fortes tendências privatizantes e eles criaram condições institucionais que permitissem que fossem necessárias ao desenvolvimento do complexo médico industrial. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, o que era esse complexo médico industrial? Esse complexo médico industrial, gente, era a assistência médica que já era oferecida pelas IAPs. Lembrem que quando a gente estava estudando nas aulas passadas, os trabalhadores com carteira assinada, eles tinham direitos à assistência médica, tinham direitos a remédios, né? Tinham direitos a 30 dias de internação. E aí, esses direitos, eles eram oferecidos pela IAP. Como o governo, né, o governo ele passa então a unificar esse sistema previdenciário com a criação do INSP em 1967, o governo se viu obrigado a incorporar os benefícios que já haviam sido instituídos fora das aposentadorias e das pensões. Né? Ele unificou, mas aí a população não aceitou que não fosse incorporado. Disse assim, vai unificar as aposentadorias? Ok, mas os nossos direitos, os direitos que nós já conquistamos, eles devem ser mantidos. E aí, a partir disso, o governo ele se viu obrigado, então, a incorporar esses benefícios que já existiam, que um deles era, então, a assistência médica, que já era oferecida pelas IAPs, tá? E aí, como a gente sabe que a IAP, só fazendo resgate da aula anterior, gente, as IAPs, a aposentadoria da IAP, ela era governada, ela era comandada pela profissão, né? Ela é comandada pelo sindicato da profissão.
E aí, as IAPs, cada IAP tinha o seu serviço e tinha os seus hospitais próprios. Então, ou seja, quem, por exemplo, fosse industriário tinha os seus hospitais próprios, quem fosse, vamos supor, da Marinha tinha os seus hospitais próprios. Isso a gente observa ainda, gente, muito presente no setor militar do nosso país, que eles ainda têm essa, digamos assim, exclusividade, né? Que os militares, eles têm os hospitais próprios, um atendimento próprio, um complexo médico próprio deles. E isso vem desde essa época, tá certo? Aí, seguindo, gente, o governo, ele se viu obrigado a estabelecer convênios e contratos com a maioria dos médicos e dos hospitais existentes no país, né, que eram já comandados pelas IAPs. O governo, então, ele passou a pagar os serviços prestados. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. É como se fosse, meu povo, um plano de saúde, sendo que ao invés de vocês pagarem um plano de saúde, quem pagava o plano de saúde era o governo. E aí vocês podem estar se perguntando, professora, todo mundo tinha direito a esse tratamento médico, a esse acompanhamento médico? Não. Esses direitos, gente, novamente falo para vocês, esses direitos, eles eram excludentes, eles eram exclusivos da população que tinha carteira assinada. A população que não tinha carteira assinada, que tinha um trabalho informal, que era desempregado, ou então que era de condições mais humildes, essa pessoa, ela ia ser atendida na Santa Casa de Misericórdia, certo? Era o local que ela ia buscar ajuda, ok? Nós temos que, como o governo estava bancando os serviços prestados, o que vai acontecer? Os médicos e os gestores dos hospitais, eles passaram então a crescer o olho. Os médicos e os gestores, né, os gestores dos hospitais, eles passaram a visar maior lucro, né? Eles literalmente cresceram o olho deles. Como assim cresceram o olho deles? Eles perceberam que tudo o que eles prescrevessem de medicamentos, de exames, de equipamentos hospitalares, por exemplo, quebrou uma máquina de raio-x, o governo tinha que pagar tudo isso. Ele tinha que comprar uma nova máquina de raio-x, o governo tinha que pagar a mão de obra do médico, o governo tinha que pagar pelos medicamentos que o médico prescrevia. Então, tudo isso levou o quê? Os médicos e os gestores começaram a perceber. E se o governo está bancando tudo o que eu estou pedindo, então eu vou aumentar os meus lucros. Como é que eu vou aumentar o meu lucro? Vou passar a pedir mais medicamentos sem necessidade, vou passar a consumir mais equipamentos médico-hospitalares também sem necessidade. E assim foi, gente, aí assim aconteceu. Esses médicos e esses hospitais, eles passaram a consumir produtos sem necessidade, tá? Consumir produtos em demasia. Em 1978, né, na vista dessa situação que o complexo médico industrial passava, que os médicos, eles estavam, os médicos e os hospitais, os gestores, eles estavam meio que passando a perna no governo. Em 1978, o governo cria uma estrutura própria administrativa, conhecida como INAMPS. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do INAMPS, certo? O INAMPS não é um instituto tão antigo assim também. O INAMPS significa Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele veio justamente como uma maneira de combater esse excesso que os médicos, que os hospitais, eles estavam exigindo do governo, né? Estavam querendo do governo. Aqui, gente, eu trouxe uma fotinha da carteirinha do INAMPS, tá? Para vocês verem como era na época. E aí, em 1974, gente, o governo militar, ele propõe, então, mudanças no sistema previdenciário. O sistema previdenciário, antes de 1974, ele era governado, comandado pelo Ministério do Trabalho. E depois disso, depois de 1974, após as mudanças, o sistema previdenciário passou a ser da responsabilidade do Ministério da Previdência e da Assistência Social. Então, a partir de 1974, o sistema previdenciário ele passou a ser da responsabilidade do Ministério e da Previdência e Assistência Social.
Em 1974 também foi criado a FAS, tá? A FAS é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social e permitiu duas coisas, gente. A FAS permitiu um remodelamento e uma ampliação dos hospitais da rede privada através de empréstimos com juros subsidiados e uma ampliação do número de leitos. De 1964 a 1984, nós observamos no país, no Brasil, um aumento de 500% no número de leitos, certo? Gente, esse período foi um momento em que grandes hospitais, famosos hospitais que nós conhecemos hoje em dia, né, entre os maiores do país, como Albert Einstein, como o Hospital Israelita, como hospitais grandes que existem no país hoje em dia, principalmente no eixo sul-sudeste, né, principalmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, eles cresceram bastante nesse período, por conta desse apoio financeiro do governo e por conta também da esperteza deles de sugarem, né, o governo de maneira indevida. Em 1967, sai ainda o Decreto-Lei número 200, que vem nos apresentar as competências do Ministério da Saúde. Dentre as competências do Ministério da Saúde, gente, eu destaco para vocês a primeira, formação e coordenação da Política Nacional de Saúde. Então, seria, a partir daquele momento, de competência do Ministério da Saúde, coordenar toda a política nacional, desenvolver todas as diretrizes, todas as normas, todas as leis que fossem coordenar, fossem orientar a atuação da Política Nacional de Saúde. Segunda competência, responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais e ações preventivas em geral. Isso, gente, na nossa cabeça pode parecer muito óbvio hoje em dia, né? Nós sabemos hoje em dia que o Ministério da Saúde é quem toma de conta da gestão dos postos, da gestão das UPAs, certo? Isso aí em escala, claro, federal. Mas antes disso, nós sabemos que quem tomava de conta era o Ministério da Previdência, tá? Eram outros ministérios que não da saúde. A partir de 1967, o Ministério da Saúde, então, ele passa a ser responsável pelas atividades médicas ambulatoriais e pelas ações preventivas no geral. Terceira competência, gente, foi o controle das drogas e dos medicamentos e alimentos, né? Isso foi com base em pesquisas médico-sanitárias que perceberam que a alimentação influenciava na saúde da população, que perceberam que os medicamentos eles influenciavam da população. Nessa época, gente, 1967, o Brasil, principalmente aqui no Nordeste, ele sofria bastante de desnutrição, principalmente a desnutrição infantil relacionada à precariedade financeira das famílias aqui do Nordeste. Então, foi a partir dessas pesquisas médico-sanitárias que começou a haver um controle de alimentos, um controle de medicamentos e um controle das drogas. Em 1970, gente, é criado, então, a SUCAM, né, que é a Superintendência de Campanhas da Saúde Pública, que tem como função executar as atividades de erradicação e controle das endemias. A SUCAM, gente, ela foi a união de duas outras entidades nacionais, que era o DENERU e o SEM. O DENERU era o Departamento de Endemias Rurais e o SEM a Campanha de Erradicação da Malária. O governo, então, em 1970, faz a unificação desses dois polos nacionais, desses dois órgãos nacionais e cria a SUCAM, que é a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, que tem como função executar as atividades de erradicação e controle das endemias. Em 1975, gente, é criado o Sistema Nacional de Saúde. Professor, isso já é o nosso SUS? Não. O nosso SUS é Sistema Único de Saúde. Em 1975 foi criado o Sistema Nacional de Saúde, que ele veio justamente para estabelecer o campo de atuação da saúde. Ele veio para definir de quem seria a responsabilidade do quê. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Existem dois tipos de medicina, gente, isso falando mundialmente, tá? Existe a medicina curativa, que é aquela que cura uma doença que você apresenta. Existe a medicina preventiva, que é a medicina, que é a área da saúde, que vai prevenir que você fique doente. O Brasil pegou essas duas divisões e dividiu. Disse assim, olha, a medicina preventiva vai ser de responsabilidade do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai ser responsável por elaborar, por
desenvolver, por criar medidas preventivas, de prevenir as doenças. E o Ministério da Previdência vai ser responsável pela medicina curativa, que é aquela medicina que cura quando a pessoa já está doente. Então, em 1975, com a criação do Sistema Nacional de Saúde, ficou determinada essa divisão, que a medicina curativa seria de responsabilidade do Ministério da Previdência e que a medicina curativa seria de responsabilidade do Ministério da Previdência e a medicina preventiva seria de responsabilidade do Ministério da Saúde. Em 1976, gente, é criado a PIAS, certo? A PIAS é o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento. Ele foi o primeiro programa de medicina simplificada a nível federal, que permitiu a entrada de técnicos, né, de profissionais provenientes do movimento sanitário no interior do país, principalmente aqui na região Nordeste, tá? Nos interiores da região Nordeste. Posteriormente, ele foi estendido a todo o território nacional e ele resultou em uma grande expansão da rede ambulatorial pública no nosso país. E aí, qual era o contexto social que nós vivíamos à época de 1975, né? O contexto social era de uma repressão devido ao movimento ditatorial, devido ao AI-5, que havia sido instaurado em 1968 e reprimiu as liberdades individuais e coletivas. As taxas de desemprego eram muito, muito grandes e a gente sabe que os desempregados, que as pessoas mais humildes, eles não tinham acesso a esse sistema de saúde, né? Visto que o sistema de saúde, esse sistema do complexo médico industrial, ele era exclusivo para os trabalhadores de carteira assinada. Então, o contexto social era o quê? De desemprego. Esse desemprego, ele levou ao aumento das marginalidades, das favelas, da mortalidade infantil. Gente, foi nesse período de 1975 que começaram a surgir as grandes favelas, as famosas favelas que nós conhecemos, né, que já vimos pela TV lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Os grandes morros, eles surgiram nessa época, tá? Além dessas três situações que eu falei para vocês, repressão, desemprego, aumento da marginalidade, favelas e mortalidade infantil, observa-se então a redução dos salários. E aí, ocorre então nesse período também a falência do sistema previdenciário. Qual foi o problema? O sistema previdenciário, ele ficou sendo responsável da medicina curativa, tá? E por ter priorizado pelo sistema previdenciário, ter priorizado a medicina curativa, esse modelo de medicina curativa, gente, ele é incapaz de solucionar um problema, tá? Ele é incapaz de solucionar um problema de saúde coletiva. Como assim, professora? Por que ele é incapaz? Porque ele só trata você que está doente, ele não trata o problema. Vamos pegar o Aedes aegypti. Digamos que o que acontece com a Aedes aegypti na medicina curativa? Eu vou tratar apenas as pessoas que estão doentes com dengue, com zika ou com chikungunya, né? Que são as doenças que o Aedes aegypti transmite aqui na nossa região. E aí eu tenho que o modelo curativo, gente, ele vai tratar só as pessoas que já estão doentes. Ele não vai tratar a raiz do problema, que é o quê? Matar o mosquito, certo? E aí, como não matamos o mosquito, as pessoas ficam doentes, e ficam doentes, e ficam doentes, e ficam doentes, e elas nunca ficam boas, porque eu não tratei o problema, tá? Eu só tratei a pessoa. A medicina preventiva, ela já faz o serviço contrário. A medicina preventiva, ela já vem para tentar matar o Aedes aegypti, já vem para tentar conscientizar a população de não deixar água parada, de emborcar os vasos, né, para não acumular água. De ver se nos pneus não existe água acumulada. Então a medicina preventiva ela já vem para tratar o problema da raiz, né? Do caso, educar a minha população para não ficar doente novamente e também matar o vetor, né? No caso, o Aedes aegypti. Então, o sistema previdenciário, com esse modelo dele de medicina curativa, ele foi incapaz de solucionar os problemas como as endemias, as epidemias que existiam no país na época, né? Principalmente dengue, né? Doenças assim relacionadas a esse tipo, febre amarela em algumas regiões também.
E os indicadores de saúde, gente, eles não melhoravam, principalmente de mortalidade infantil. Nessa época, meu povo, era assustador a quantidade de crianças que morriam. Morriam por fome, morriam por desnutrição, morriam por crises de diarreia, certo? Então, isso evidenciava o quão pobre, o quão necessitado era o nosso país de uma assistência de melhor qualidade. Além disso, a medicina curativa é um modelo muito caro, gente. É um modelo que constantemente tem um aumento nos seus gastos, tá? Um aumento para a manutenção da equipe de saúde, um aumento para o custeio do hospital, um aumento do tratamento. Então, a medicina curativa, ela é cara e não tem um retorno tão positivo comparado com o investimento, né? Não tem um custo-benefício muito bom. E aí nós temos que essa situação do sistema previdenciário associado a um baixo crescimento econômico evidenciado pelo país levou então a uma receita negativa do sistema previdenciário, né? Levou então a uma queda dessa receita do sistema previdenciário. O sistema previdenciário, gente, ele foi incapaz de atender a população, ele era incapaz de atender a população que estava cada vez mais pobre, marginalizada, que trabalhava sem carteira assinada e que, obviamente, não contribuíam para a Previdência, né? E logo, eles se viam excluídos do sistema. E excluídos do sistema, essa população, ela se revoltava, com razão, por querer ter acesso a um sistema de saúde e não poder. Além disso, gente, nessa época aconteceram também os desvios das verbas, tá? Nos desvios das verbas, o sistema previdenciário, ele ocorreu para cobrir despesas de outros setores, ou então para a realização de obras arquitetônicas, né? Como um monumento, obras como uma urbanização de alguma cidade por parte do governo federal. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor, gente. O que foi que aconteceu? O governo, ele passou a pegar o dinheiro que estava no caixa do sistema previdenciário, o dinheiro das pessoas que iam se aposentar. Ele passou a pegar esse dinheiro e passou a utilizar com outros fins. Então, as pessoas que iam tentando se aposentar, elas não conseguiam. Por quê? Porque o sistema previdenciário, o governo federal, ele havia roubado, ele havia desviado as verbas da população para outro setor, para cobrir despesas de outro setor, para realizar obras do governo, certo? O repasse de recursos do Tesouro Nacional, né, que é o banco central do Brasil, conhecido como Bacen também, para o sistema previdenciário pela União, ele não estava acontecendo, certo? Só lembrando que o repasse dos recursos, gente, ele era tripartite. Como assim tripartite? Os recursos eles vinham de três órgãos, tá? 3 esferas. Do empregador, que era o patrão, vinha da contribuição do funcionário, que é o empregado, e vinha também da contribuição da União, que é o país, o governo, ok? E o governo, ele não estava fazendo esse recurso. E, ainda mais, pegava o dinheiro que o empregador e o empregado colocava no governo, né? Entregava ao governo, colocava esse dinheiro e o governo pegava o dinheiro, certo? Vamos lá. Então, o que é que nós temos? Escassez de recursos, um aumento do custo da saúde, já que a medicina curativa é muito cara, muito onerosa, e um descrédito social. Gente, a população ela não acreditava mais nesse sistema de governo, a população ela estava completamente desacreditada. Esses 3 fatores principalmente levam, então, à crise do sistema previdenciário. Em 1981, nós observamos o quê? A tentativa de conter os custos e combater as fraudes, o governo cria o CONASP. O CONASP, gente, significa Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, foi criado em 1981. Em 1983 foi criado a AIS, que é Ações Integradas em Saúde. Foi um projeto interministerial que envolveu o Ministério da Previdência, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E ele incorporava o setor público, procurando integrar ações curativas, preventivas e educativas ao mesmo tempo. Além disso, a Previdência ela passa a comprar e a pagar os serviços prestados pelos estados, pelos municípios, hospitais filantrópicos, hospitais públicos e hospitais universitários. E aí, gente, nós entramos então em 1982,
que foi o movimento já de transição, movimento de transição demográfica, né? Foi um momento do país, foi assim, a década dos 5 a 10 anos, que o país ele começou a sair do autoritarismo, começou a sair da ditadura e foi entrar na nova república, tá? Nós temos que 1982 ela é um ano marcado pelas eleições diretas para os governadores e com a vitória esmagadora da oposição, né? A vitória esmagadora da democracia em quase todos os estados nas primeiras eleições demográficas desse período. E aí nós entramos no assunto da reforma sanitária, que é o que nós vamos ver na próxima aula, certo? Pois um beijo, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, um abraço!